E eu metia pedra na igreja, eu era endemoniado, literalmente endemoniado. E essa foi a igreja que depois de uns anos você... E aí o que acontece? Eu metia pedra na igreja e eu achava que a irmã Áurea era uma bruxa, né? Ficava meio preocupado. Fala família Juve 3, mais uma vez aqui para um podcast maravilhoso. Hoje eu tenho a honra, né, de estar apresentando aí, entrevistando pastor Isaac, nosso pastor da nossa igreja, e vulgo sogrão. Essa é a pior parte, né? Seu sogro. Dá uma saudação pessoal aí, pastorzão. Graça e paz a todos, que bom estarmos juntos, né? Neste momento. Para mim vai ser realmente uma alegria enorme, né? De responder algumas perguntas e ter esse bate-papo aqui. E creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Um abraço a todos e creio que aonde esse vídeo está chegando é para alcançar o teu coração e dizer para você que Jesus é o único para mudar a tua história. Amém. Pastorzão, conta para nós um pouquinho como é que foi sua trajetória aí de vida, se você é daqui da região, conta para quem aí não te conhece, como que foi a ascensão ao ministério, como que foi essa caminhada aí? A caminhada ela é longa, né? Com certeza nós não somos daqui. Eu vim de Belo Horizonte para Ipatinga. Sou nascido e criado em BH, vivi lá 47 anos. Há 8 estou em Ipatinga, pastoreando a terceira igreja. Estou como pastor, né? Porque o nosso destino é só o Senhor que sabe. Então, nesse tempo, eu estou como pastor da terceira igreja, né? Pode ser que amanhã venha outro, mas enquanto isso, estamos como pastor. Tudo começou no ano de 94, né? Quando eu, um belo dia, amanheci, decidi em uma igreja cristã. E essa igreja era de uma das nossas amigas de trabalho, onde nós trabalhávamos ali no Barro Preto. Na época eu era militar, policial em Belo Horizonte e cristão, mas um cristão romano, né? E não entendia muito bem essas questões de igreja protestante, evangélica, enfim. Mas era um camarada que frequentava, eu era de frequentar a igreja, participar. Na verdade eu era um beato, né? Disfarçado, mas era. E cumpria tudo aquilo que era necessário no catolicismo. E o que é interessante, o que marcou minha história é que eu era um camarada muito doido da cabeça. Toda a vida fui muito maluco da cabeça, muito maluco. E não tinha muito freio, né, para algumas questões. E lembro que eu era criança para adolescente e a igreja no qual eu congreguei durante a maior parte da minha vida, ela funcionava na minha rua, né, a Igreja Batista Lírio dos Vales. E lá tinha 2 obreiros, né, o irmão Sérgio e a irmã Áurea. E eles me convidavam para vir à igreja, eu ainda adolescente, teen para adolescente, e eu metia pedra na igreja. Eu era endemoniado, literalmente endemoniado. E essa foi a igreja que depois de uns anos você... E aí o que acontece? Eu metia pedra na igreja e eu achava que a irmã Áurea era uma bruxa, né? Ficava meio preocupado. Mas vamos me levar lá pro fundo dessa igreja, vamos me cozinhar num caldeirão. Porque a gente tinha umas coisas doidas na cabeça, e ali eu achei que realmente a dona era meio bruxona mesmo. E a irmã Áurea, né, se ela estiver me vendo, amo demais, é uma questão assim, realmente de uma aliança. O irmão Sérgio, Deus já recolheu, mas assim, amo demais, né, essa família. E ali, com o passar do tempo, eu entendia que a minha caminhada cristã era bacana. Mas um belo dia eu acordei do nada e fui numa igreja, a Igreja Batista Shalom, no bairro, na Vila São Paulo, ali próximo à Avenida Amazonas, uma igreja pequena. E ali foi onde tudo começou a minha trajetória. A pastora Cida foi, né, aquela que me discipulou, cuidou de mim, me apresentou Jesus. E lembro que eu era muito maluco, eu ia armado para a igreja, aprontava confusão. Se eu for contar tudo aqui não dá tempo, né? Muita coisa, mas enfim. Então ali eu comecei a entender que o Senhor, ele tinha algo para mim diferente. Amém. E o que é lindo, que a minha caminhada, quando eu me converti, foi eu e Thelma, né, juntos. Aceitamos Jesus juntos, passamos pelas águas juntos. E a distância nos impedia de ir aonde a gente estava. Porque a gente morava no Céu Azul, e era uma distância considerável, Vila São Paulo, já quase saindo ali na Amazonas, sentido São Paulo. E foi quando eu fui para 2001, eu fui para a Igreja Batista Lírio dos Vales. E ali, onde Deus me pegou realmente, começou a trabalhar comigo. E cheguei a ser um dos pastores, né, na igreja. Gratidão aí à vida pelo pastor Cláudio, que me ajudou, me discipulou, que é o meu discipulador até hoje, né? É o meu pastor de referência, de discipulado. E ali eu tive o prazer novamente de ver a irmã Áurea e já pedi perdão para ela no púlpito ali. E ali nós começamos uma caminhada que não foi nada fácil, mas Deus teve misericórdia, né? Como que foi assim, você ter descobrido o chamado? Você falou que era militar. E
falou sobre a questão do Barro Preto aí era, no caso, uma empresa, né? Como que foi aí? Você abriu mão do militarismo para entrar pro pastoreio? Abriu mão do militarismo para entrar no emprego? Como é que foi? Foi nada, eu nem sabia que eu queria ser crente, nem queria ser pastor, você não é nada disso. Ser pastor não é fácil, ser crente não é fácil e confesso para você que nunca na minha história eu sonhei em ser pastor, nunca, não tinha isso. Aliás, nunca sonhei em ser cristão evangélico, né? Isso aí não. Na verdade, eu fui industrial, né? Eu sou ajustador, torneiro mecânico, fresador. Para quem não sabe, o pastorzão fez curso do Senai. Cria do Senai. E trabalhei numa empresa chamada Encerra Indústria Mecânica, fazendo peças ali. E de repente surgiu uma oportunidade, eu fui para a polícia, 88 para 89 ali, entrei na polícia. E ali participei da tropa de choque e fiquei um período dentro da polícia ali, bem longa. E de repente virei empresário no ramo de confecção de roupa, que a Thelma já trabalhava. E de repente Deus não me queria ali, começou a quebrar minhas pernas e falou, olha, eu vou pôr esse cara no pó para ele entender que eu tenho um outro chamado para ele. Só que esse chamado eu não sabia. Quando eu fui para o seminário, eu já não tinha noção do que eu queria ser realmente. Então, na verdade, eu não larguei nem a polícia, nem a confecção, nem nada. Na verdade, o próprio Deus foi tirando o Isaac, né, desse caminho e foi estreitando as possibilidades. Aonde? Não tem como você fugir. Realmente eu não tinha esse desejo, como até hoje eu não entendo por que eu sou pastor, por que Deus me escolheu, né? E eu sei que dia após dia, quando a gente fala a gente não sabe, na verdade a gente sabe. A gente sabe porque Deus ele tem um chamado único. Amém. E o chamado de Deus para nós não tem como fugir. Então quando às vezes alguém fala assim, eu não sei porque Deus me escolheu, a gente sabe. E hoje, mais maduro, aos meus 54 anos e 30 anos de conversão, eu entendo que Deus ele tem um chamado especial para os escolhidos. E aquele que é escolhido pode correr, pode fugir, Deus ele alcança ele. Então hoje, na minha maturidade, eu entendo que Deus tem realmente algo comigo nessa questão de evangelizar, ganhar almas, ir atrás do perdido, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. Que eu acho que isso é o papel fundamental de uma igreja. Agora, é todo dia aprendendo, é todo dia. Cada dia você enfrenta uma coisa no gabinete, cada dia você tem coisa que você já acostumou. Eu acho que é nesse momento que você deve se perguntar assim, por que eu sou pastor? Por que eu estou enfrentando isso aqui? Eu não sou psicólogo, eu não sou nada disso. E às vezes é algumas questões que a gente depara em gabinete que você fala assim, meu Salvador, né? Como é que eu vou lidar com isso? Aí o próprio Deus nos dá a direção, o próprio Deus vai mostrando. Porque se não for Deus, dificilmente consegue romper. Se Deus não estiver na frente, se Deus não estiver na causa, se Deus não estiver com o controle total da sua vida, em uma busca de santidade, intimidade e de ter relacionamento com aquele que se revela na palavra, é difícil. Então, quando você tem essa intimidade, o próprio Deus ele vai na frente. Jesus, o Espírito Santo de Deus, a Trindade Santa está ali para dar o suporte. Mas é algo que a gente realmente nos questionamos. E confesso que às vezes a gente se sente um pouco impotente em algumas situações. Aí você fala, Senhor, vai na frente. Senhor, o que eu faço? Então, é muito difícil um pastor dar uma resposta pessoal. Por mais que ele já tenha vivido algumas coisas. Por mais que ele já tenha vivido algumas experiências que aparecem no seu ministério, o pastor ele depende desse toque do Espírito Santo para ele ter uma resposta. Eu acho que as pessoas, elas assim, principalmente no gabinete, igual você citou aí, elas criam uma expectativa de que a resposta do que ela precisa está na sua mão. E na maioria das vezes não é, né? Não. E você pode ter certeza, a maioria deles, não vou falar a maioria, que talvez seria injusto com alguns, mas muitos já vão no gabinete com a ideia já formada, algo que eles já decidiram, é aquilo que eles querem ouvir do pastor. Só que Deus fala assim, não é isso. E aí, às vezes, ele sai do gabinete frustrado, porque ele queria uma resposta que ele já tem, mas Deus vai e muda o quadro. E quando Deus muda o quadro, o que você vai fazer? Ó, queridão, é essa a história. Filha, Deus manda te dizer pra você isso. Mas não é isso que eu quero. Então por que você veio aqui, né? Se Deus tem algo pra você. A verdade é que eles colocam no pastor uma responsabilidade. E claro, nós temos uma responsabilidade na resposta. E quando a gente dá uma resposta vindo de Deus, pode descansar e confiar que vai dar tudo certo. Deus no controle, né? Mas não é fácil, não. Não, eu imaginei assim, uma das coisas que a gente foi debatendo ao longo desses podcasts com os outros pastores também, é que eu achei legal o senhor falar que Deus ele não te arrancou de direto, assim, né? Deus ele foi estreitando o seu caminho aí. Você comentou do seminário. Como que foi, assim, você
abrir mão? Você começou trabalhando um pouco na igreja, começou auxiliando, igual você falou, pastor Cláudio? Como que foi esse processo? Na verdade, o meu começo mesmo foi dentro da convenção, né? Convenção Batista Nacional, onde tem uma gratidão enorme pela instituição. Amém. Lá eu comecei com um projeto que era ousado, né? Que era a captação de contratos e convênios. E ali Deus foi me colocando em cada setor, né? Cuidando do Sensoban, cuidando da livraria, tanto que muitos me conhecem como livreiro, né? Mas enfim, a história ela foi permeando dentro de alguma estrutura chamada convenção, que hoje, graças a Deus, ser o que sou, aprendi o que eu aprendi, caminhando, claro, com uma pessoa do pastor Cláudio, pastor Felício, que são pessoas, né, de uma alta estima pessoal. E quando eu aprendi deles e junto com a instituição, eu fui crescendo passo a passo. Eu vi coisas caminhando com os pastores, viajando, a ponto de chegar um dia a ser um secretário, ser um vice-presidente, mas não deixei de ser o Isaac, né? É claro que muitos te amam, muitos te odeiam, mas o aprendizado no dia a dia foi realmente um laboratório para mim, dentro da convenção, onde me abriu um leque de conhecimento para me saber realmente algumas questões. E trabalhei com pessoas muito experientes no contexto de campo, de caminhada. E ao longo do tempo, quando você tira e abre mão para algumas coisas, você vai para um seminário, começa a estudar, ainda mais eu que fui cru, né? Porque eu me converti em 94. Você era um neófito na fé, né? Quando foi pro seminário, eu tinha 24 anos e aos meus 24 anos que eu me converti, eu não tive um discipulado. Logo depois que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ver, ter uma visão, eu comecei a ver algumas questões na Bíblia e aprender no dia a dia que eu não sabia. Eu conhecia o livro, li e sabia mais ou menos algumas questões, mas não tinha ainda aquela intimidade. Até aprender um dia que a verdade me liberta de muita coisa. E a verdade me libertou de algumas barreiras pessoais e algumas informações, porque o seminário ele é excelente. Você fez, você sabe como é que é. O seminário ele te abre um leque. Mas nem tudo que o seminário vai te ensinar ali é a prática do dia a dia. Sim. É aquilo que você pode ali aprender, absorver, colocar como conhecimento na sua bagagem. Mas o que faz um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja um seminarista, um pastor, um líder, um vocacionado, é realmente a prática diária, é o ambiente que você está vivendo, é o caminhar, é ter realmente essa relação com o ser humano, de caminhar junto com ele e ver. E absolver aquela situação. E entender que aquilo ali se resolve com palavra, oração, jejum. E na minha época, lá para 2005, 2006, quando tudo começou realmente numa alavanca na minha vida, eu vi que tinha muitos vocacionais. Muitos homens vocacionados ao ministério, mulheres, que tinham a vocação do campo missionário, de ser pastor, de buscar. E hoje, praticamente 30 anos, eu vi que isso teve uma queda muito, muito considerável. A gente vê que não tem mais aqueles vocacionados na igreja, seja A, B ou C, não importa a igreja, mas diminuiu muito, né? Eu acho que pelo leque enorme que tem hoje de tantas possibilidades, e as pessoas também criam muito medo, enfim, não sei dizer, mas estamos com poucos vocacionados. Não só, eu falo assim, você falou esse leque, não só do número de igrejas, de congregações, né, de denominações, mas você sente, igual você falou aí, que caiu bastante. Você vê essa diferença também, por exemplo, você foi pastor de uma igreja lá em Belo Horizonte, que é uma capital, e agora a gente está numa cidade de interior, que é Ipatinga. Então assim, você vê essa queda nesses dois tipos de igreja e, citando esse assunto, qual que você vê a diferença de pastorear uma igreja lá e uma igreja aqui? Quais que são os desafios? É muito diferente, né? A igreja da capital é uma vida muito corrida, muito corrida. Então, na capital, você não tem esse tempo de visitar, de ir, de ter esse tete-a-tete. Você vê as pessoas mais nos cultos, finais de semana, a não ser que você cria realmente algumas possibilidades de você ter esses encontros na igreja. Lá onde eu estava, na Ilha dos Vales, a gente tinha atividade praticamente toda semana, então a gente via todos os irmãos, era muito, muito corrido, mas tínhamos discipulados, células, tínhamos toda uma função de trabalho. A gente era responsável por lar de paz, tínhamos vida abundante, que era uma coisa muito fantástica, que era cuidar de pessoas, levar para um espaço, ficar 3 dias e fazer todo um trabalho. Quero deixar aqui um abraço para aquela equipe, né, que todos que trabalharam ali naquela época do Vida Abundante, que realmente marcou uma história naquele bairro ali, né, tantos Pastor França, eu e tantos outros ali, Heron, Carlinhos, enfim, né, Otávio, era uma equipe fantástica. E equipe de segurança, de intercessão, de cozinha. Se eu for citar todos aqui, a gente fica praticamente até amanhã. Mas enfim,
Fica aqui uma gratidão a todos que nos ajudou muito nessa caminhada. E hoje, quando eu deparo com uma igreja num grande centro, ela é diferente do pequeno centro como Ipatinga. Ipatinga hoje, ela é considerada realmente uma igreja grande, né? Onde eu tenho um volume enorme de membros na igreja. E esses membros de igreja, eles são realmente não diferentes em termos de pessoa, né? de pessoa com a capital. O que eu vejo é a correria. Aqui no pequeno centro é menos correria. Então você tem mais possibilidade de visita, de estar na casa dos irmãos, ter mais contato em gabinete. As pessoas são muito abertas para conversar, para estar junto, de aceitar você até eles. A capital não dá tempo, é muita correria. Mas o mesmo Deus que se manifesta lá, manifesta aqui, com pequenas diferenças em termos de administração, de discipulado, de espaço e de tempo. Isso aí. Agora, questão de igreja, de crescimento, essas questões vai muito do pastor, do pastoreio, do cuidado, que não é fácil, né? Não é fácil. Pastorear uma igreja não é fácil. Os desafios de um pastor, eles são muito grandes, muito grandes. E, claro, não é só o Isaac, né? Todos os pastores que estão me ouvindo sabem o que eu estou falando. Verdade. Sobre esses desafios, quando você veio para cá, você que nasceu e foi criado em Belo Horizonte, né? Qual foi o maior desafio? Foi adaptar você, a família? Você queria vir para cá? Como que foi essa vinda para cá? Foi um convite? Como é que foi a situação? Na verdade, eu não vim para cá para estar na igreja, né? Vim para resolver uma situação, eticamente deixo para lá, mas o fato é que a igreja, ela nos fez um convite, passou um tempo, eu não queria, realmente não queria vir, eu tinha outros compromissos, outros projetos, mas Deus me fez, né, entender que eu tinha que ficar aqui. E hoje eu entendo que eu vim para cá porque a igreja realmente tem cuidado de nós, é uma igreja que nos abraçou, é uma igreja muito, muito querida. A terceira igreja hoje realmente é uma igreja que abraça, que cativa, é um povo excelente. E talvez a maior dificuldade dentro da terceira igreja é trazer a minha visão de uma capital, daquilo que a gente trabalhava, que a gente fazia, e implantar numa igreja que ainda estava engessada com algumas coisas. E fato é que eu esperei 8 anos para que eu começasse agora a colocar e implantar uma visão. Não que a gente estava à revelia, não era isso. A gente cresceu, trabalhou e, enfim, conseguimos continuou alcançar... discipulando, continuou cuidando. Conseguimos alguns objetivos, alguns projetos que a gente foi de degrau em degrau, nada goela abaixo, que não adianta. Tudo aquilo que você começa do meio para trás não vai dar certo. Começa do início, foi isso que eu fiz. E claro, para mim, na maior dificuldade em termos de igreja, foi uma visão que eu tinha de uma igreja da capital e chegar aqui uma igreja com alguns paradigmas ainda que precisavam ser quebrados, alguns obstáculos que ainda para eles estavam condicionados em uma visão humana e não bíblica. E hoje, graças a Deus, a gente consegue entender. E claro, houve um respeito de ambas as partes. E o que eu fiz? Eu estava chegando, então eu tive que pôr o pé no freio, entender que era o tempo certo e no momento certo. Deus agiria, e como Deus agiria, é o que está fazendo agora. A igreja me conheceu, eu conheci a igreja, e hoje, graças a Deus, temos uma parceria, uma aliança, um discipulado, um amor envolvente, ágape mesmo, de Amém. Entender que a igreja precisa buscar a santificação, andar em santificação, mas não é fácil. Eu acho que todo o pastoreio de uma igreja, ela precisa passar por uma maturação, por um discipulado, por uma direção que vem de Deus. Agora, ovelha escolhe pastor, né? Pastor não escolhe ovelha. E se Deus acha assim, e eu tô aqui, é porque tem alguma coisa que Deus achou em mim e a igreja também. Vida que segue. Vamos embora. E com questão à família, você acha que foi uma dificuldade ter vindo para cá, adaptar? Eles quiseram vir para cá? Como que foi esse processo? Porque você largou uma vida em Belo Horizonte para vir para cá, né? A maior dificuldade minha hoje, né, que eu posso dizer, hoje não, no princípio, foi a adaptação de local, do calor de Ipatinga, que é muito terrível, mas glória a Deus por isso. Mas eu já era acostumado a viajar, de fazer os meus trabalhos de campo, então eu já estava acostumando com aquilo que eu poderia vir para cá ou não. A minha família, praticamente, eu tenho uma filha casada, que a outra já estava casando no período de transição. Então a Manuela já estava casada, a Vitória casando nesse interino, veio para cá João e Júlia. Né? Júlia já casou, João fica indo lá, vindo aqui, porque ainda não consegue acostumar com Ipatinga, com Belo Horizonte. Tivemos muitos problemas pessoais e familiares aqui, vocês sabem, mas graças a Deus, Deus foi dando escape, Amém. Deus foi dando graça. No início não foi fácil, Thelma então, principalmente, ela teve que abrir mão da empresa, de algumas questões, tentou trazer para cá, mas Deus tinha um outro projeto.
Então, para ela foi muito difícil, porque eu tinha que vir para a igreja. Eu entendo que o meu ambiente de trabalho é a igreja, eu tenho que estar aqui na igreja, seja no meu horário de trabalho, eu tenho que estar aqui. Então eu entendo que eu preciso dar expediente na igreja. Então eu vinha e ela ficava sozinha e foi uma luta, mas graças a Deus hoje nós conseguimos absorver isso, amamos Ipatinga, aprendemos a amar o povo. Eu só tenho medo aqui do trânsito, o povo que é perigoso, meu Deus, né? Mas enfim, eu chego em Belo Horizonte, já dá vontade de voltar rapidamente. E quando a gente já entrega ali naquela curva ali que vê Ipatinga, o coração da gente traz paz. Você não sente mais ter Belo Horizonte como sua terra? Não, eu tenho lá meus pais e talvez foi a dificuldade no início, largar meus pais, né? Foi muito difícil para mim, porque meus pais dependiam da gente por algumas questões. O fato é que esses dias ele passou mal, a gente teve que estar lá. Mas assim, hoje eu não vejo Belo Horizonte mais como o meu ninho, né? O meu ninho é realmente hoje Ipatinga e ter os meus projetos futuros que Deus vai preparar direitinho. Mas hoje, a prova de Deus, eu estou aqui. Ipatinga é uma excelente cidade, né? Aqueles que estão nos assistindo, vem para cá, cidade boa. Boa demais. Sério, é uma cidade maravilhosa, com um campo de trabalho fantástico, né? Fantástico. Aqui quem gerencia são as grandes empresas, que eles não estão me pagando, não vou falar quem são as grandes empresas para falar elas aqui, mas são grandes. Pode vir para cá que é boa demais. Para não fazer merchan, né? Vou nada. Mas, pastor, o senhor falou sobre a dificuldade do ministério. E com relação a pessoas que anseiam o ministério, você acha que quando você assumiu mesmo a posição de pastoreio, foi assim, algo, igual você falou, não era algo que você imaginava, era algo que você relutava? Você acha que quem tem esse chamado pastoral, ele vai relutar até o momento que ele vai exercer? Como que é essa luta interna e como que você lidou com isso? Como que foi o Isaac lidando com isso? Eu não posso falar por todos, né? Porque cada um tem uma forma, cada um tem um chamado, cada um foi de uma forma, né? Eu não posso dizer por todos ou para todos, né? Mas posso dizer por mim, Isaac. Eu teria que voltar lá em 94, quando eu fui para a igreja. Então, quando eu fui para a igreja, eu fui por uma opção de chegar, amanheci um belo dia, falei com a minha esposa, vamos para a igreja? Ela, mas não é dia de santo nenhum. Ela falou, não, vamos na igreja de crente. E fui para a igreja de crente. Isso foi no mês de agosto de 94, numa terça-feira. E ali nós fomos para essa igreja. Cheguei lá, falei com a menina que trabalhava com a gente, a Zana. E a Zana falou assim, vocês estão brincando comigo? Eu falei, não, vamos para a igreja. Vocês estão zoando. Eu falei, não, vamos mesmo. E fui para a igreja. E para mim, quando eu cheguei ali, foi algo muito diferente, porque segundo informações, eu não lembro, realmente não, isso não é história, não é verdade. Diz que eu cantei os louvores, louvei, fiz tudo e não sabia. Senti minha mulher dando um cutucão assim, você sabia essas músicas, você conhece a igreja? Eu falei, que música? Você cantou as músicas tudo. Enfim, passou o culto, a pastora veio me cumprimentar com a graça e a paz, né? Graça e paz e tudo. Eu, tudo bem? Ela falou, você sabe de qual igreja? Eu falei, sou igreja católica. Pô, mas o senhor cantou todos os hinos, o senhor cantou, louvou? Eu falei, minha esposa está falando isso aí. Então ali começou uma história. E eu não entendia muito essas coisas de manifestação de demônio, de batismo com o Espírito Santo. E né, o primeiro demônio foi uma confusão danada, o cara quis bater na pastora, eu parti pra cima dele, bati no cara, foi uma confusão dentro da igreja. É uma história real isso, e eu queria prender o cara, na verdade o cara estava endemoniado. Quando o outro manifestou o Espírito Santo, eu achei também que era droga, tudo era droga. Enfim, e ali Deus começou a trabalhar. E a própria pastora Cida falou, olha, você tem um chamado, e esse chamado Deus vai te honrar. Só que cru. Então chamado. Já foi lá em 94, já que você já tinha... Deus já tinha um projeto. Aí uma pessoa revelou para mim de uma forma muito clara e muito direta, falou, olha, Deus vai te honrar. E foi contando uma história que aconteceu na minha vida, mas ele disse assim, olha, é daqui 10 anos, eu vou te colocar na instituição, vai acontecer isso, isso e isso. E realmente 10 anos depois, isso foi em 94, que foi 2003 para 2004, eu entrei na instituição, na convenção, e ali a vida espiritual, de conhecimento bíblico, de busca, mudou a minha história. E o meu pastor falou, não, você tem um chamado, vamos lá. E o que era interessante, por carinho e consideração, as pessoas me chamavam de pastor. E eu não tinha isso, eu não era. E o meu pastor falava assim, ó, não pegue uma honra que não é sua. Ele me quebrava do início. E eu era muito submisso. Eu era muito de autoridade sobre mim. O militarismo ajudou muito. Já ia falar sobre isso, o militarismo deve ter auxiliado muito. O militarismo ajudou muito nessa questão. Então, com o meu pastor, foi muito fácil. E ele falou assim, ó, não receba honra que não é sua. E quando ele falava isso para mim, eu falei, mas o que eu vou fazer? Ele falou assim, fala que você não é pastor. E foi para mim uma luta nesse sentido, porque dava um ar de soberba, ao mesmo tempo de autocomiseração, mas eu fui aprendendo e com o meu pastor, e ele foi me discipulando. Então o pastor Cláudio foi uma âncora no meu discipulado em termos de conhecimento.
E assim, com o pastor Felício, a paciência, a tranquilidade, porque eu era muito estressado, ainda sou, né? Hoje é um velho homem, tá meio adormecido aí, mas acaba que eu tive que moldar-me. E ali naquela época eu comecei a entender que um chamado não é da noite pro dia. Passou 10 anos. E 10 anos que eu cheguei quando eu cheguei na instituição, Deus começou a trabalhar. E eu comecei a ter mais intimidade com a palavra, na busca. O meu pastor viu em mim que eu era vocacionado e me mandou para o seminário. Ali eu estudei, formei. Né? O Sebenje foi um celeiro muito maravilhoso. O Sebenje em Belo Horizonte foi um celeiro onde eu aprendi, estudei. Quero, né? Um abraço a todos os professores, a todos aqueles que eram na época junto com a gente. Tinha uma turma maravilhosa, nós tínhamos uma bancada angelical lá, o negócio era brabo. A turma do fundão do Sebenje, o líder era quem? Eu liderava junto com a turma lá e era muito bacana aquilo ali. E nós aprendemos. E Deus foi colocando uma porção dia após dia. Não aconteceu assim, não foi. E se você falar assim, você está pronto? Não. Eu não estou pronto ainda para o que pode vir daqui a alguns minutos. O Senhor é que nos capacita. Então o meu chamado, ele aconteceu dessa forma. E o que é interessante, depois que você já é, né, um discípulo, um servo, um homem de Deus, etc, etc, todo mundo ganhou você para Jesus. Todo mundo. Ah, o Isaac eu ganhei para Jesus. Ah, o Isaac foi... Não, quem me ganhou para Jesus foi a ministra Cida, a pastora Cida, da Igreja Batista Shalom, que olha como é que Deus é maravilhoso. A Igreja Batista Shalom, e é da nossa convenção. Eu não sabia de nada, nem sabia o que era convenção. Então não foi uma resistência quando você saiu de lá, então não, para ir para Lírio dos Vales, no caso? Foi porque eu visitava, ainda foi um processo. E esse processo foi que eu não queria mais ir em nenhuma igreja, eu queria só lá. Aí a Thelma começou a frequentar Lírio dos Vales, eu fui num culto, pastor Toninho que pregou no dia, numa quarta-feira. Beijão, pastor Toninho, cara amado demais, muito querido, meu amigaço. E na época era o pastor Sérgio, né? Sérgio Adão era o pastor da igreja também, um líder que me ajudou muito. Eu tenho homens que me ajudaram demais, homens de Deus. Então o pastor Sérgio marcou minha história, o pastor Toninho, eu fui num culto dele, gostei tanto da palavra que ele ministrou naquele dia que continuei frequentando a igreja. E foi um processo, e passaram muitos pastores, pastor Nilton, um cara que me ajudou muito. Pastor Nilton, um homem de Deus, um amigo considerado, sou um amigo dentro da casa dele. Frequentava muito a cidade onde ele era pastor, onde eu comecei a entender um processo espiritual de alguns trabalhos que nós fazíamos. Então fica um beijão também pro pastor Nilton. Então, se eu for relatar o tanto de pastores que passou na nossa história, são pessoas assim que marcou muito. E eu estou vendo uma nova geração. A minha preocupação é que nós estamos ficando velhos, né? E os pastores estão ficando velhos e os novos não estão querendo vir, né? Então eu convido a todos a se tornarem, claro, se for vocacionado, chamado por Deus, não resista, porque não tem jeito, não tem como resistir. E você falou sobre toda essa caminhada, né? Você foi citando lugares, foi citando pastores, nomes. E assim, a nossa geração tem uma grande falha de ser imediatista, né? Quando às vezes não aparece quem tem o chamado pastoral, e quando aparece, a pessoa quer, o jovem quer ali, eu quero já largar tudo e já começar a ser pastor, pastorear. E não é assim que funciona, o erro, né? do vocacionado, ele não ser submisso a uma autoridade sobre ele. O que me ajudou muito é que eu era muito submisso às minhas autoridades. E eu entendo que a autoridade sobre mim é aquele que é mais antigo, então a antiguidade é posto. Então aqueles pastores que eram mais antigos, mesmo eu não sendo pastor, mas mais velho de idade, aquele mais novo, mas era um pastor, eu respeitava, porque a autoridade sobre mim é todo aquilo que o Senhor constitui como líder. Amém. Então eu tinha muito isso, e ainda tenho até hoje, então eu respeito, mesmo quando eu fui vice-presidente, caminhei num nível dentro da instituição, eu respeitava sempre os pastores mais antigos, porque eles são autoridade sobre mim, a antiguidade é posto dentro da instituição. E hoje eu vejo que muitos são vocacionados, mas querem para amanhã. E se o pastor falar, calma, põe um pé no freio, e acabou. Ele sai, vai para outro lugar e ali cria uma confusão, enfim. Eu acho que o conselho que eu deixo para os vocacionados, deixa acontecer no tempo de Deus. Eu esperei, eu não queria. E ainda assim, tem dia que dá vontade de parar, agradecer a Deus por tudo e limpar o beco. Limpar o beco e falar, Deus, para mim já deu, já tá bom demais. As almas que o Senhor, né, me usou para ganhar, para levar em teu nome, já tá aí, tão consolidado, tão caminhando. Senhor, mas aí o Senhor vai no outro dia, te traz um outro problema para você resolver, e é você que tem que resolver, aí você fala, meu Deus, aí Deus usa alguém para te trazer uma informação, e aquela informação traz para você mais alegria, tanto espiritualmente, administrativamente. Então,
Como explicar? Talvez tem pessoas também assistindo que podem explicar melhor, mas eu, Isaac, eu esperei as etapas. Não queimei etapas. O meu conselho que eu deixo para cada um é, não queime etapas. Aonde eu cheguei e estou hoje, não atropelei ninguém, não machuquei ninguém, não puxei tapete de ninguém, tenho paz sobre isso, para chegar onde eu cheguei em termos de nível pastoral. E entender que Deus ele tem um processo e o tempo. Então acho que o que falta muito em alguns é a submissão, a autoridade, reconhecer essa autoridade sobre honra, ele. Né? E a honra procede de honra. Pronto, é simples assim. Eu não me acho mais do que ninguém. Eu tenho uma alegria de ter pastores que me auxiliam aqui, e muitos pregam, ministram melhor do que eu, ensinam melhor do que eu, e fico feliz que eles estão caminhando e vão romper. A única coisa que eu tenho no altar é zelo, ciúme. Ixi, pode mandar e vir pregar, que eu quero ser ovelha recebendo a palavra de alguém. Uma qualidade que, assim, eu vejo que o senhor tem, e até os próprios familiares do senhor já falaram isso comigo, principalmente. A Manuela e a Vitória fala isso, mas o João Marcos comenta isso direto. Fala assim, não, pai, como é que você consegue, a pessoa fez isso com você, como é que você consegue conviver com a pessoa, tratar a pessoa como se nada tivesse acontecido? Então, assim, eu acho que às vezes falta isso, né? A gente passar por cima do que alguém te feriu, até porque a maior qualidade do pastor, ele tem que ser o perdão também, né? Eu entendo que os meus discipuladores humanos, né, são fantásticos, mas o maior é Cristo. E eu aprendo com Cristo. Então, Cristo, ele ensina claramente a perdoar. O próprio Cristo disse, se você não perdoa, o próprio Deus não te perdoa. Então, Jesus andou com Judas tanto tempo, né, com Pedro, e ali o Senhor caminhou. Então, a minha visão é cristocêntrica. Por mais que tem uns que tiram você do sério, tem uns que levam você ao extremo. Que dá vontade de voltar o velho homem. Dá vontade de você parar e pensar o que fazer. Mas o parar e pensar o que fazer, não na visão espiritual, na visão humana. Porque eu sou humano, se beliscar aqui vai doer. Então para com essa frescura, para com essa marmota. Somos humanos. E a nossa humanidade, de vez em quando, ela... né? Então, mas não é que é fácil. Eu aprendi perdoar, amar e continuar andando. É uma escolha, né? Mesmo as pessoas, e olha que muitos já me traíram, muitos já me passaram a perna, muitos já me meteram o punhal, muitos puxaram o tapete, olha, perdoei, vida que segue, continuo, porque eu entendo, se Deus hoje ele me perdoou dos meus pecados e tem dia após dia mudado a minha história, se eu não fizer, eu sou um hipócrita. Então, as pessoas que eu perdoei, perdoei de verdade. As pessoas que andam comigo, mesmo sabendo que me feriu, me machucou, me ferroou, eu continuo caminhando com elas, sabendo que amanhã ele pode cometer a mesma coisa? Pode, mas eu vou continuar sendo aquela mesma pessoa com ele. Eu não quebro aliança. Se eu firmei uma aliança com você, eu não vou quebrar. Você pode até quebrar, mas eu vou ficar com ela até o fim. E uma coisa que eu aprendi, tanto com meu pai, com os meus discipuladores, com o próprio Senhor, a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. E se eu dei a palavra, eu não volto atrás. Mesmo que isso traga para mim prejuízo, eu vou continuar firme. Então, para mim hoje, perdoar é algo fácil. Pastor, não é fácil. Para mim é fácil. Mas não, ficar triste é uma situação. Eu fico triste, chateado na hora, mas logo depois passa, vida que segue. Eu sempre falo, a Thelma fica sempre brincando comigo, e é verdade. O trem já saiu dessa estação e já foi para outro canto. Vamos embora. Vida que segue. O trem já passou. Aconteceu aqui, o trem já passou. Foi embora, bora. Agora, se eu ficar olhando para trás, meu Deus, eu tenho que fazer tanta coisa para mudar. A vida não segue nesse forma. E o que a Bíblia diz é muito fácil. Quando você conhece a verdade, você se liberta de muita coisa. E conhece a verdade, entender que se Cristo está te cuidando, discipulando e seguindo, na frente, pode ir sossegado que deu certo. É confiável as pessoas? Não estou falando de confiança, estou falando de perdão. Perdoar para mim, na minha visão, pode ter alguém aí que pode questionar e pôr alguma coisa aí, porque tem sempre alguém que tem a liberdade de questionar. Eu acho que perdoar é diferente de confiar. Eu te perdoo, agora confiar em você vai depender do tempo. É da demanda. Sim, com certeza. Você me dá uma pedrada. Com certeza. Aí eu vou te liberar o perdão. Aí amanhã eu vou ver se eu com uma pedra de novo, eu vou te perdoar. Não, calma, não vou confiar, você vai me dar outra cangada na orelha. Sai fora, sai do meio, nem de graça. Mas... caminhando todos os dias, você vai ter um processo de maturação. Você falou sobre a questão do pastor ter ser de carne, né? Vamos dizer assim. As pessoas, elas têm uma imagem muito errada, né? Porque acostumam com a imagem do pastor alguém como
autoridade suprema, né? Aquela supremacia. O pastor tá aqui, o membro tá aqui. Sim. Só que é uma imagem, de certa forma, meio que errada, né? Porque você sofre como qualquer um, você tá sujeito a uma ansiedade, a uma depressão, a uma doença. E eu ensino aos meus liderados, né, às minhas ovelhas, andar lado a lado. Eu aprendi assim, caminho assim, então eu sorrio para todo mundo, abraço todo mundo, né? Dou um ósculo santo em todo mundo. E para mim todos somos iguais, todos somos ungidos. E por nós sermos ungidos de Deus, sobre nós pastores há uma responsabilidade maior, que é conduzir vocês até o céu. Então esse negócio, que não toca no ungido. Mais uma vez, eu posso ser criticado sobre a minha fala, mas eu entendo que o ungido é todo aquele que entregou a vida para Jesus, caminha com Jesus. Amém. E sobre ele há uma unção especial, então como eu, como você. Agora, sobre mim, pastor, há uma responsabilidade maior, que eu digo para os meus pastores aqui, irmãos. Pastores, nós temos uma responsabilidade maior, que é conduzir as ovelhas até o céu. Por isso que eu estou dizendo. Nós não temos condições de escolher ovelhas. A ovelha escolhe o pastor. E se nós somos escolhidos, cabe a nós a responsabilidade de conduzir-los até o céu. Pode olhar para nós, mesmo com defeito, com falha, que não é para mim não que eu sou falha, eu sou humano. Não, pode olhar. Mesmo com as minhas falhas, com meus defeitos, com meus estresses, enfim, olha para mim, porque eu sou um seguidor de Cristo. Com as minhas limitações, mas eu estou seguindo Cristo. Então aquilo que eu consegui, vem comigo que você vai conseguir. Agora aquilo que eu não consegui, vão tentar conseguir junto. É um processo. O processo é você e o Senhor mostrando para as pessoas que você segue a Cristo. Então, eu sei que vai ser um pastor, e as crianças têm liberdade com você, vir até você, abraçar, brincar com você. Você vê que você tem esse acesso à criança. Você pode ver que seu pastoreio está bacana, porque quando a criança acorda você, pode saber que tem uma coisa errada. E graças a Deus aqui nós temos essa liberdade. Eu brinco muito, eu sou um cara muito aberto. As pessoas me veem de uma forma, tem muitos que têm um conceito errado a respeito do Isaac, pela cara, o jeitão explosivo, mas não, eu tenho um coração de manteiga, choro mais do que todo mundo e sou isso, né? Só que para conviver comigo, tem que andar comigo, tem que comer 1 quilo de sal comigo, para ver que eu não sou aquilo que as pessoas andam por aí falando, ou já falaram de mim, também não tô preocupado com isso aí não, tô nem lascando, não tô nem aí. Eu sigo Cristo. Então, essa igualdade precisamos ter. E o Evangelho nos ensina isso. Amém. Jesus, ele não teve essa qualificação de ser mais. Por isso que ele diz lá em João 13, bem-aventurado será se você fizer o mesmo que eu fiz. O que ele ensinou? A servir. Ali não estava mostrando que ele lavou o pé, que ele fez isso. Não, ali ele estava mostrando servir. E bem-aventurado será você se você também servir, se você fizer o mesmo. Então, aprender com Cristo é gostoso demais. É bom demais. Não, e assim, é muito gratificante a gente ter esse acesso, né, ao pastor, porque hoje, infelizmente, tem muita igreja que as pessoas não têm acesso ao pastor. Não tem uma blindagem. Uma blindagem. A pessoa não consegue conhecer quem é o pastor, quem é a pessoa, quem é o Isaac, né? Vamos dizer assim, fora do pastoreio, quem é o Isaac esposo, quem é o Isaac pai, quem é o Isaac sogro. Decepção. Mas assim, o senhor falou uma coisa muito bacana sobre a visão pastoral e a confiança. A ovelha escolhe o pastor, então é depositada uma confiança no Senhor, de certa forma. E outra coisa, o senhor sempre fala, a visão da igreja, a igreja está te olhando, ela está te olhando aqui, né? O membro. Agora o pastor, ele tem que olhar aqui. Eu sei, vou dizer, a visão de um pastor, ela é aberta, né? Ela abre. A ovelha é aqui, então nós temos uma visão. Não é ser pastor de é de um rebanho. E esse rebanho, ele é igual, claro, cada um com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas marcas, cicatrizes, enfim. Mas o pastor ele precisa ter esse contato, tem que ter cheiro de ovelha. Cheiro de ovelha. Né? O pastor ele precisa ter essa relação de próximo, de estar junto, de abrir a porta da sua casa, receber, almoçar junto, sorrir junto, ter esse momento agradável, porque infelizmente a blindagem só afasta. A blindagem que um pastor faz só afasta. Eu entendo que tem pastores que estão vivendo lutas físicas, emocionais, espirituais. Eu sei que não é fácil, às vezes chega no seu estresse, no seu limite. Às vezes não está conseguindo ver ninguém na frente, tão cansado, e eu aconselho a todos procurarem ajuda, que é necessário. O pastor não é de ferro, ele é de carne e osso. E como carne e osso, nós somos como qualquer ser humano, temos as nossas dificuldades, temos as nossas dívidas, temos as nossas lutas, problemas familiares, seja com filho, no caso, enfim, somos iguais. Então nós precisamos ter essa observância. Infelizmente, ao longo do tempo, eles foram criando uma marca para o pastor, que se ele está doente, ele está em pecado. Se o pastor está com problema, ele está com pecado. Não, eu não vejo dessa forma. Nós somos humanos, estamos condicionados a todas as situações humanas. Agora, vai depender muito da igreja, né, no qual esse pastor pastoreia. Se essa igreja não abraçar também o pastor, não cuidar dele, não honrar ele, não abraçar mesmo, mostrando para ele que ele é útil,
que ele é importante, esse pastor também vai se sentindo tão fracassado, tão inútil, que ele vai deixando de lado. Então vai muito da igreja abraçar o pastor, entender que o seu pastor, ele precisa de ajuda, o seu pastor, ele é carente de ajuda. Não é fácil ser pastor e conduzir um rebanho, não importa a quantidade, se é 1, 10, 1000, 1 milhão, o pastor precisa de cuidado. Não estou aqui fazendo defesa, né, em favor dos pastores, mas olha para o seu pastor como um ser humano e não olhe para ele como um super-homem. Ele até tenta, mas infelizmente o pastor, ele não é um super-homem, ele é um homem comum como eu e você. E ao longo do tempo eu fui aprendendo isso com aqueles que foram me discipulando. Né? Eu citei nomes de pastores aqui, eu poderia passar aqui uma tarde citando nomes de pastores, mas também tem muitos pastores no qual nós discipulamos, cuidamos, que tiramos lá também da paiada, né? E hoje são pastores. E a mesma coisa a gente ensina, temos o que a gente considera como filho. Né? Tem pastores que nós temos uma gratidão por eles caminharem e confiarem em nós, e a gente sempre falando, olha, vai cuidar de você, vai ter essa condição. Pessoas, como eu disse, lá atrás, que a gente começou um trabalho onde tirava a escória do mundo mesmo, levava para um ambiente onde ficávamos 3 dias ministrando ali e denominamos como vida abundante. Hoje são obreiros, são pastores, são diáconos, são líderes. Glória a Deus. Porque essas pessoas, eles estavam na escória do mundo e nós nos colocamos na posição de cuidado. E o pastor, quando cuida de pessoas que estão lá embaixo, praticamente numa escória mundana, onde o diabo está aprisionando, esse pastor pega uma carga pesadíssima espiritual. Então, cobrir o pastor de oração, de intercessão mesmo, de guerra a favor desse pastor, é necessário, mas lá na frente vale a pena. Valeu a pena ver frutos e muitos que estão aí. Um beijo a todos os pastores que na nossa caminhada nós ajudamos e caminhamos. E uma coisa que eu ando, Arthur, no meu coração, nós não podemos errar. O pastor não pode errar. Se o pastor errar que seja 1 milímetro, né, em termos de escala de metragem, o ministério dele está fadado à morte, se não tiver misericórdia. Então quantas pessoas ficaram para trás no sentido de caminhada, estão caminhando ainda em Cristo, pelo nosso testemunho, pela nossa vida em Cristo, do Isaac marido, do Isaac pai, do Isaac pastor, do Isaac. Porque eu não posso ser 2 caras, tem que ser eu. Então, na hora de brincar, a gente brinca, na hora de ser sério, é sério, na hora de chamar, chama, na hora de cuidar, cuida, na hora de abraçar, abraça. Então, muitas pessoas, eu ando 24 horas, e o texto, quando eu me converti, que eu sempre aprendi, nunca esqueci, e esse, quando a pastora me ensinou, e eu ouvia e guardava no meu coração, sujeitáveis, pois a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Então, é uma luta. Somos humanos, humanamente lutando contra essa carne que quer pecar, e nós temos que, né, como Paulo disse, aquilo que eu não quero eu estou fazendo. Né? E aquilo que eu... Então, assim, eu preciso acordar para a realidade. E essa realidade está aqui, é latente, é no dia a dia. E vamos caminhando, não sei como é que vai ser para frente não, enquanto isso Deus está no controle, mas é assim, chamado, como você perguntou lá no início, é Deus, e quando Deus traz paz e testifica, né, e não vai na unção do calango não, né, com a unção do calango o cara vai pro monte, está lá orando lá, e tem um calango no sol quente, lá balançando a cabeça assim, ô Deus me dá uma visão, se é para eu ser pastor, aí olha pro calango, o calango tá lá com a linguinha lá balançando lá, e o cara ativa a resposta, vai nessa não, isso é engodo, né? Eu acho que também a visão, para um pastor ele ser ordenado, para ele ter essa ascensão, depende muito da igreja também, né? A igreja local, ela tem que ver esse chamado, né? Essa disponibilidade, ela tem que enxergar isso, né, na pessoa, né? Não só no pastor, mas também no líder. Então a igreja, ela tem que enxergar que aquela pessoa, ela tem condição, ela tem o chamado pastoral, né? E muitas vezes a gente acha que o camarada ou a moça ou o rapaz vai ser líder, e na verdade a gente usa até o nosso emocional, esquecemos do espiritual. Para nós indicar alguém, buscar alguém, chamar alguém, a gente precisa buscar espiritualmente diante do Senhor para entender realmente. Porque se a gente fosse só apontar, aquele ali tem, se não for para uma direção de Deus, a gente pode fadar aquela pessoa a um fracasso, né? E fadar ele a um fracasso, levar ele a um fracasso espiritual, ministerial, é muito ruim para nós. Então, o processo de uma igreja, eu não vou entrar na esfera denominacional, mas a esfera denominacional ela é muito rigorosa nessas questões.
a Esfera, a Convenção Batista Nacional, o Urmiban, que é a Ordem dos Ministros Batista Nacional, eles são muito rigorosos nessas questões, até mesmo do vocacionado. Porque senão daqui a pouco cai uns de grila lá e tá tudo certo. Quando traz para a Esfera a igreja precisa ver a necessidade daquele rapaz, daquele vocacionado, se realmente ele tem o perfil e o chamado pastoral, e se a igreja também está precisando, senão daqui a pouco você tem 100 pastores na igreja, não tem ovelha, só tem pastor. Não vai adiantar nada, né? E isso é algo que precisa nascer no coração de Deus, Sim. vir para o coração de um pastor e o pastor não entender, mas também não adianta você escolher por livre e espontânea vontade. Aquela pessoa também tem que estar no coração dela se deseja. E olha, nem todos vêm com muita facilidade, não. Você tem que ir lá, buscar, trazer, cuidar, tirar o carrapicho. Ah, pastor, mas e depois tira o carrapicho, tira tudo, o espinho e ele vai embora? Amém, que ele dê Uma preparação, né? que ele dê flores lá onde ele está indo, que ele dê frutos aonde ele está indo. A gente não pode ser ciumento, né? Não, e é o reino. É aí onde entra, né? Você está fazendo é para o Senhor, não é para o homem. Agora, se você quer números, é fácil demais. Mas hoje a gente não precisa de números, precisa de homens e mulheres que busca a santidade, né? Ser de santo porque eu sou santo. Somos pequenos cristos em busca de uma santidade diária, e isso é necessário e essencial, e útil, né? Então hoje, ser pastor, ser um líder, você precisa realmente ter essa paz no coração. E não queira ser um líder fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, que vai dar errado. Alguma dessas aí vai ficar mal feita. Seja líder de uma função, de uma área, para que você consiga romper ali. Não é um líder pato, né? Que não faz nada direito. Nada voa e anda, mas não faz nada direito. Então hoje, eu quero ser ótimo. Então vamos entender o porquê. Quem te falou isso? Ah, eu sinto. Tá, eu também sinto um tanto de coisa, mas será que é isso mesmo? Vamos entender o que eu sinto, né? Mas Deus é fiel. O coração do homem é extremamente enganoso, né? Como diz a palavra. A gente não pode se levar por um sentimento, né? E eu me deixo bem claro aqui, dizendo que eu não sou nenhum matador de sonho, jamais. Sim, isso, sim. Né? Às vezes Deus não mostra para mim, mas mostra para outro que aquela pessoa é vocacionada, tem um chamado. Então assim, jamais vou, Isaac, ser matador de sonho, nunca. Se você entende que você tem um chamado, vamos trabalhar, vamos buscar de Deus, confirmar e bora, vamos tocar o barco, Deus está no controle. Se você tem um chamado, glória a Deus, venha logo, não perca tempo. Tá faltando gente na seara. O serviço é essencial, né? Esse chamado, ele vem muito pelo ato de servir também. Uma das características, né, de um pastor é servir, lavar o pé. Se eu citou o texto que Jesus lava os pés dos discípulos, isso era função de escravo, isso era função na época do vassalo da casa fazer, não era função do mestre. Jesus, né? Ele diz, vocês me chamam de rei, eu sou, vocês me chamam de mestre, eu também sou, mas também sou servo. Então, claro que não vamos ficar saindo lavando pé de todo mundo, né? Não é uma prática hoje nossa, da nossa igreja atual. Da cultura também, né? Não é uma prática não. E mesmo que aconteça, ele tem um propósito para que estamos fazendo aquilo, né? E por que nós estamos fazendo esse momento de um lava-pés? Tem um propósito. Hoje nós não vamos pegar uma bacia, chamar aí 600 pessoas, 500 pessoas de uma igreja e sair lavando pé. Não é algo cultural e não é hoje mais uma prática. Mas o que Jesus quis mostrar ali não é a questão do lavar o pé, é a questão do serviço. Eu sou rei, sou senhor, sou mestre, sou isso, sou aquilo, mas também estou lavando. Por isso que Jesus falou assim, feliz você será se você fizer aquilo que eu ensinei. Só que muitos hoje na igreja, eles não querem servir em nada, não conhecem a lição de uma mordomia, não sabem o que é servir, não tem tempo, não tem nada para a igreja, e quando já é chamado não posso, não tenho condições, mas tem tempo para tantas outras coisas, e aí acaba deixando aquilo no qual ele foi chamado para servir, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, evangelizar, pregar o ID, vocês já sabem tudo isso, mas aí vem a pergunta, se sabe, então por que não põe em prática? Se sabemos, por que não colocar em prática? Acomodamos? Ou vamos usar a cultura, hoje é uma nova história, um novo tempo, hoje o mundo é outro? Não, a Bíblia, eu sempre digo no meu sermão, né? Ela é mais atual do que o sermão de segunda-feira. Jornal de amanhã, né? Então, para mim, não mudou nada. O que mudou foi nós mudamos. Mas eu preciso voltar à essência da adoração, do início, da palavra. E quem é a essência? É Jesus. É essa base. Aí eu consigo vencer e servir. Agora, se eu for olhar com o narizinho para cima, porque eu sou isso, eu sou aquilo e tal,
As pessoas, igual o senhor falou, hoje a gente tem uma ascensão ao ministério, ao quem vai para o campo missionário, pastor, muito mais baixo do que de alguns anos atrás. Às vezes isso se dá também porque as pessoas não estão praticando o evangelho, né? Porque o evangelho não é uma teoria, é uma vida prática, né? De certa forma. Então, a gente dá a entender que nós, como cristãos, o nosso maior ato de adoração é no culto, mas não é no culto. No culto ali é a nossa reunião, nós estamos cultuando ao Senhor, mas a prática é diferente, né, pastor? Tem que ser diário, né? E é dia após dia. Hoje, nada contra, pode abrir igreja, mas cuida daqueles que estão lá. Porque não adianta a gente abrir 200 portas de igreja e não cuidar, é um entra e sai, e as pessoas não querem, não têm um conhecimento. Deixamos de ser cristocêntrico e passamos a ser eu sou, eu. Jesus está lá no cantinho, o resto tudo, né? E Jesus lá no cantinho, Jesus não é mais o centro. O conselho que eu dou para todos aqueles que estão buscando é leitura bíblica, um devocional diário, estar na presença, deixar a roda dos escarnecedores e acordar para a realidade. Se não tiver um novo nascimento, não tem como ter mudança. O novo nascimento eu decidi assim. Eu poderia muito bem seguir minha vida, eu tinha tudo para dar certo lá fora, não sei. Mas eu preferi seguir o caminho de Cristo. Eu comecei a olhar para alguns homens de Deus, homens que caminhavam, que outros não eram exemplo e outros eram, e esses exemplos nos trouxeram uma transformação, e essa transformação hoje me faz entender que aquilo que o outro fez de errado eu não posso fazer. Eu preciso aprender a acertar todos os dias. Fácil, irmãos, não é, mas nós temos que tentar todos os dias. Agora, não, eu pego a minha Bíblia na hora que eu vou para o culto, pego a Bíblia, chego lá, acabou, vamos embora para casa, e no resto da semana, eu sou. Vou para o culto, choro, levanto o braço, glorifico, cai para o chão, faço, etc. Amanhã, na segunda-feira, eu volto a ser o miserável, né? Filho do bicho. Mas como misturar isso? Não pode misturar. Não tem como você virar dois senhores. Essa santidade, essa busca, não é só no culto, não. É diário, é todos os dias. Como marido, como pai, como filho, como avô, como profissional, né? É um absurdo, né? Hoje os cristãos eles estão se envolvendo com o mundo e o mundo estão fazendo com que eles se tornem o produto do meio. E nós não estamos mais conseguindo levar a palavra... Ser diferentes do mundo, né? Ser luz em meio às trevas, ser sal na terra. Né? Hoje o crente compra atestado médico, hoje o crente faz... Deixa pra lá. E assim, essa palavra encaixa, né? Você que está nos acompanhando aí da Juve 3, no nosso Instagram, no nosso YouTube, pós-conferência, né? Essa é uma palavra que encaixa, né? Porque é muito fácil ali no momento de festa, de alegria, de culto, vem um pregador de fora, vem um ministro de fora, vidas se arrependendo, né? Isso é lindo, pessoas se reconciliando, mas e o depois? Usamos nomes lindos, né? Evento, conferência, mas não sei o quê. Na verdade, você que está me ouvindo, que passou por esse processo de 4 dias aí, não pode ser um evento que vai embora. É uma prática onde eles podem, mas eu não. Só que você também não pode deixar esses que estão lá. Porque senão seu papel também é inútil. O título é lindo, né? Eles podem, mas você não pode. Tá, mas e o que eu estou fazendo para tirar aqueles que estão lá? Então você precisa ser um jovem que a camisa, o evento, tudo é muito lindo. Vamos tirar do papel, agora vamos para a Bíblia, né? O ID está dentro desse processo. Eles podem, mas você tem que cumprir o ID e tirar eles de lá. Porque eles não podem estar lá. Porque eles não podem ficar lá. Se foi bom para você do lado de cá, traz essas pessoas. Agora, você precisa influenciar eles com o seu testemunho. Porque pular, dançar, receber palavra de profecia, etc, show, lindo, maravilhoso. Mas, depois que eu acordo na segunda-feira, quem sou eu? Quem sou eu quando apaga as luzes? Quem sou eu quando os holofotes não estão mais em mim ali, na foto da mídia, etc? Eles podem, eu não posso. Mas por que eles estão lá? É porque não teve ninguém quem pregue. Como pode se converter se não há quem pregue? Então entre nesse contexto de que eles podem e você não, e você, como não pode estar lá, tira quem está lá. Mas vai depender do seu testemunho. Vai depender do teu dia a dia dentro da tua casa, com a sua família, no seu trabalho. Porque se eles podem estar lá, um dia você também teve. Aí eu nasci no lar cristão. Ótimo, que bacana. Mas não vem com esse papinho que seu coraçãozinho não tremeu pra ir lá não, pra você ver. Tremeu. Não, meu irmão, para com esse trem. Para com esse negócio. Eu sou pai de Santa Rice.
né? Para de religiosidade. Religiosidade, Mesmo você justamente. que viveu lá, você teve um desejozinho, nem que seja uma pontinha lampejo, da agulha, né? você quis estar lá. E Deus não permitiu por misericórdia. Agora, e esses que estão lá? Sabe por que eles estão lá? Porque não teve quem pregasse. Porque não teve ninguém que levasse o evangelho. Por isso que a Bíblia diz, como se converterão se não há quem pregue? Então você que é do não pode, não é lacração não, viu, irmãos? Você que não pode, vai lá. Sua missão, sua parte prática. Se você não pode, mas tem uma coisa, você pode pregar o evangelho. Você pode levar a palavra. Você pode pregar o ID. Como? Mostrando para aqueles que estão lá que você foi diferente. E quando a gente ouve... Que você é diferente, melhor dizendo. Quando a gente ouve, né, essa questão aí de ir, eu tenho que ir pregar para eles. A gente tem a ideia errada de abrir a Bíblia e ficar lendo lá para eles. Você tem que fazer isso, isso e isso, você não pode fazer isso, isso e isso. Mas não. O maior ato de amor, o maior ato de evangelismo é através do próprio testemunho, né? Hoje nós temos muitas ferramentas, muitas excelentes ferramentas, que tem que ser usada. Tolo é o pastor, o líder que não usa as ferramentas que tem hoje para os gatilhos que tem para alcançar pessoas. Mas o velho bom evangelismo ainda funciona. Ainda é funcional. Porque o tete a tete, eu com você conversando, é muito mais fácil do que eu mandar uma mensagem, um discurso longo, enfim. Eu sempre brinco que existe 1000 maneiras de estragar o couro, esfolar o gato sem estragar o couro dele. Então existe 1000 maneiras de ganhar alguém para Jesus sem ofendê-lo, sem mandar ele para o inferno. Ao longo do tempo, mandar as pessoas para o inferno se tornou um hábito. Você vai para o inferno! Você vai para a boca da onça. Não. A ferramenta que eu tenho hoje, eu vou utilizá-la como? Sabendo que o evangelho ele é luz para mim, luz para aquele que está lá fora também. Se eles não podem, eu posso chegar até eles com a palavra. Se eles não podem até agora chegar até uma igreja, porque não teve quem chegasse até eles, chegou a hora de uma juventude, de um povo chamado cristão, uma nação santa, um povo escolhido, sacerdócio real, etc, etc, sair do comodismo e ir atrás. Por exemplo, lá na sua escola, para quem você já falou de Jesus lá? No meu recreio eu fico no celular, zoando, etc. Tá. E a palavra foi aonde? Eu tenho vergonha. Por isso que eu estou falando que hoje o bom e velho evangelismo ainda funciona. Nós temos que ir para a praça, é uma ferramenta. Tudo é uma ferramenta evangelística que pode alcançar as pessoas. O tema da conferência foi bacana demais. Mas não vamos deixar na gaveta e numa camisa para andar curtindo por aí. Eles podem e eu não posso, eu não devo, eu não tenho condições. Porque quando Paulo escreve isso para Timóteo, está dizendo para Timóteo, aí entre você vai ter pessoa de tudo quanto é jeito. Eles estão lá, Timóteo. Você não pode ir lá. Mas não deixe de pregar o evangelho para essas pessoas, Timóteo. Eu sou proibido de ir lá porque eu não posso. Você não pode usar ou praticar aquilo que eles fazem. Mas você pode apresentar Cristo, que é a luz do mundo, que transforma a história, e tirar eles de lá. E fazer eles entender que a partir de agora você não pode, dentro de um testemunho. Não é estar lá fazendo o que eles estão fazendo, né? Mas é ir lá para tirar essas pessoas, né, do lamaçal do pecado. Assim, mas com sabedoria. E tem muitos que vai e finge de tolo, né? Fiz de tolo para ganhar o tolo. Fiz de maconheiro para ganhar... Corta, né? Deixa pra lá. Pastorzão tá ficando sem filtro, né? Daqui a pouco começa. Mas assim, eu acho que todo jovem ele tem realmente as suas fases. Jovem é uma bênção. Se o jovem soubesse a força que ele tem, ele conseguiria alcançar realmente muitas pessoas da mesma idade, da faixa etária. Mas eu vou colocar um pingo aí talvez de defesa para eles. A vergonha, o medo, timidez. A timidez, ou aquela famosa fala, né? A outro vai fazer. Deus chamou você, não foi o outro, né? Então, mas enfim, eu entendi que quando eu me converti em 94, eu tinha que dar um basta na minha vida, naquilo que eu fiz de errado. Você fala assim, alguém te discipulou, falou do amor de Jesus, você não. Eu fui aprendendo a trancos e barrancos. Naquela época, 30 anos atrás, não tinha hoje as ferramentas que tem. Oxalá Deus se tivesse naquela época, não tinha. Então eu fui aprendendo na caminhada. Hoje, se eu sou um cristão, foi nas experiências, vendo pastores, amigos, pessoas que andavam comigo. Eu caminhei e aprendi, mas hoje nós temos milhares de ferramentas. Tanto para mim, pastor, como você, evangelista, aquele que está ali trazendo a palavra. Então,
tem que ter uma consciência. Então eu acho que o nosso bate-papo é bem pertinente nessa questão. Precisamos ir. Eles podem Precisamos ir. fazer o que eles quiserem, mas você também pode fazer o que você quiser, desde que você esteja baseado na palavra. O discipulado verdadeiro é dentro do nosso próprio temperamento, né? Igual você falou aí, você não foi discipulado diretamente igual a gente tem hoje. Não. Hoje, se a gente tá passando por um aperto, a gente pega o celular ali, liga de vídeo, manda uma mensagem. E na verdade foi depois de 10 anos, né, que eu tinha me convertido, que eu comecei a ter um discipulado real. Que o pastor Cláudio nos abraçou como ovelha, e ali começou um discipulado, o nosso líder, e a igreja toda caminhava nesse sentido, relacionamento com outros pastores, com líderes, você vai aprendendo, e chega um ponto que quando você é chamado para ministrar, dá aquele frio na barriga, dá aquele desespero, até hoje, é uma aflição, né, de alma, você entende o temor e o tremor de Deus. Então, ninguém nasceu pronto, ninguém nasce pronto. A gente tem que ter realmente um coração ensinável, né? E se tiver, vai. Aí eu fui aprendendo, entendendo, mas não esqueça, o aprendizado é todos os dias. E não é fácil. Amém, pastor. Eu acho que foi um papo muito bom, né? A gente conseguiu conhecer mais. Quem não conhecia, agora conhece mais ainda. Tem muita história, muita coisa que é verdade. Histórias verdadeiras, né? Que a gente contesta algumas falas por aí de pessoas. Não, eu não conto história, né? Assim, pra convencer ninguém. Eu conto fatos reais, verdadeiros, que aconteceu comigo. E eu só posso falar. E posso dizer para você, eu não tenho testemunho para contar. Eu não tenho. Eu nunca fui uma pessoa dependente química, eu nunca fui alguém dependente de álcool, eu nunca fui um prostituto, eu nunca tive isso. Eu aprendi com meu pai a nunca beber, nunca fumar. Então, eu não tenho um testemunho. Às vezes uma testemunha assim, né? Tem do temperamento, né, pastor? Aí já gera outro podcast. Aí já é bem maior o podcast, porque aí eu era um camarada endemoniado, né? E ainda armado, cheio de coisa na cabeça. Então você vira realmente um xerife, né? Mas eu não tenho um testemunho. E o meu testemunho, eu posso ser sincero para você, não ajuda ninguém a crescer. Meu testemunho antes de Cristo, eu não conto. Dificilmente alguém ouve, e quando ouve, só ouve alguns pedaços, porque os meus testemunhos, a minha filha teve a oportunidade, a Júlia, de ouvir alguém dizer uma certa feita de algumas coisas que eu tinha feito, mas eu esqueço das coisas que para trás fico, sigo com algo, porque não edifica ninguém, não vai ajudar ninguém, pode até escandalizar algumas pessoas, então deixa para lá. Sim. E não tem nenhum prazer de contar, porque tem uns que gostam de contar, eu fui, pá, Deus fez só isso aqui e o diabo um tantão, não. O diabo fez isso aqui na minha vida e Deus um tanto de coisa. Então Amém. Hoje eu não lutei como você tem lutado aí com seus vícios, com suas dificuldades. Eu não tive essa dificuldade. Mas posso adiantar uma coisa para você, eu posso te ajudar, mostrando para você o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Amém. Então no caminho que é Jesus, eu posso dizer uma coisa para você, eu vivi com tantas pessoas que vivem igual você, com seus vícios, com suas lutas, com suas dificuldades. E o aprendizado espiritual que o Senhor nos ensinou faz com que nós tenhamos condição, como pastor, homem, pai, amigo, discipulador, como igreja, te ajudar naquilo que você precisa. Então, por mais que o meu testemunho, talvez, ele não tenha algo que, né, mas ele tem um nó, deu um nó no diabo e fez as coisas novas em Cristo Jesus. Então, hoje, vamos dar um nó no cão aí, que quem tem que ser envergonhado é o cão. E nós precisamos abraçar, amar uns aos outros e continuar caminhando. O amor é algo que Cristo nos ensinou. E uma coisa que você precisa entender, a sua situação tem jeito. A sua situação tem solução. Basta crer, você verá a glória de Deus. Amém, amém, pastor. Muito obrigado. Amém. Foi uma bênção, né? Eu creio que todo mundo que vai ouvir vai gostar bastante. Eu espero que tenham mais oportunidades também, né, da gente bater esse papo, de você mostrar um pouco mais da sua visão também, né, com tantos anos de experiência. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Você que está nos ouvindo, nos assistindo. Você quer deixar uma palavra, pastor, para quem vai ouvir, para onde esse vídeo vai chegar? Olha, eu só tenho a dizer para vocês, gratidão por tudo, né, pelo carinho, por tudo aquilo que vocês nos permitiu ser, né, como instrumento na vida de cada um de vocês que está nos ouvindo ao longo desses anos, né, gratidão àqueles pastores que caminhou com a gente, né, eu e o pastor França era chamado de Blades, né, caçadores de demônios, eles criam cada coisa para nós, mas
Deus tinha misericórdia da nossa vida e nós caminhávamos ao longo desses anos todos. Então deixamos muito um legado. Então o legado que está nos assistindo, continue orando, intercedendo por nós, clamando por nossas vidas, pela nossa família, pela igreja no qual o Deus tem nos confiado nesse tempo. E olha, Amém. Você que está assistindo aí, você é a imagem e semelhança do Senhor. Você é bênção. E olha, creia, Jesus está no controle. Pastor, é difícil. Presta atenção, querido. É difícil, mas se você colocar o Senhor na frente, vai ficar bacana demais. Deus te abençoe. Um beijão no coração, junto e misturado sempre. Eita glória! Valeu, pessoal. Até mais.